Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, um bom sábado a todos os nossos queridos e amados irmãos, um bom sábado, irmã Joana, irmão Júnior Ramos, que está na sala conosco, o irmão Rogério Buzzi, e os irmãos que já estão na sala do lado de fora lá, a irmã Sueli Gutierrez. Irmã, bom sábado para a irmã, um bom estudo para a irmã também. O Diego Silva, Diego Barreto, lá de Capivari, boa tarde, irmão. Um prazer estar com o irmão mais uma vez. O Robson Lira, querido irmão. O Celso, lá de Minas. Arlete Kinop e o Admilson Aquino e demais irmãos que estão do lado de fora da sala e não entram e ouvem também esse estudo, e os irmãos que vão ouvir o estudo posteriormente. A Sueli está dizendo aqui, meu marido está assistindo também, o Carlos. Boa tarde, irmão Carlos, seja bem-vindo. Um grande abraço a todos vocês. Nós vamos dar início ao estudo de hoje. O Rogério vai fazer uma explicação sobre a mudança do tema por conta de algumas solicitações, um tema pertinente que a gente já vem ouvindo dos irmãos há um bom tempo. Nós vamos orar, dar início para dar início a esse estudo. Santo Deus, bondoso Pai, misericordioso e Criador. Obrigado mais uma vez, meu Pai, por permitir que nós nos encontremos dessa forma, como igreja, em todo o Brasil e alguns lugares do mundo também, e possamos dessa forma dar corpo a essa cabeça que comanda todos nós, que é Cristo. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de congregar e encontrar mais uma vez os nossos irmãos. E nós sabemos que todos aqui, meu Pai, estão unidos e ansiosos por mais um pouco da Tua poderosa palavra que nos liberta, nos alimenta e nos lava também. Obrigado por isso, meu Pai. Obrigado por esse sábado, esse dia santo e separado para nós, e serve de sinal, meu Pai, entre nós o Senhor até o fim dos tempos. Obrigado por esse dia, um dia de descanso, um dia de comunhão entre nós e o Senhor, e os nossos queridos irmãos, meu Pai. Obrigado por isso. Nos dá entendimento e direção, e usa o teu servo, meu Pai, para que através dele o Senhor venha falar conosco, nos dar as direções e o caminho, e encher os nossos corações de alegria no Senhor. Agradecido, meu Pai, nós oramos em nome do Teu Filho amado, o nosso único Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Rogério, com o irmão. Quero cumprimentar a todos os amados irmãos e irmãs que nos escutam de forma direta, de forma indireta, e aqueles que estarão nos ouvindo um dia. Nós não temos ideia do tempo em que vivemos. Quando eu digo nós, eu me incluo. Todos nós precisamos estar muito alertas, não só ao que está ocorrendo, mas precisamos estar alertas, acima de tudo, as armadilhas que o inimigo tem criado nesse tempo para desviar o povo de Deus da verdade. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos uma mensagem que eu recebi da nossa amada irmã Joana, e eu sei que essa é uma preocupação não só dela, mas é uma preocupação de muitos. Eu vou ler esse assunto que chegou até mim. E para todos que nos ouvem, para aqueles que nos ouvirão um dia, eu quero que entendam, por favor, uma coisa. Aqui não é um ataque pessoal a ninguém.
O nome será citado apenas para poder mostrar como, de fato, aqueles que hoje são conhecidos como líderes, conhecedores da palavra de Deus, como estão equivocados e como vão ser usados pelo inimigo para desviar o foco do verdadeiro problema. Lembrem-se sempre, meus amados irmãos e irmãs, que foi o Sinédrio, foi a principal autoridade eclesiástica da época, o principal líder da igreja da época, unido ao Sinédrio, ou seja, unido aos principais, Anás, Caifás e todo o Sinédrio, que condenaram à morte o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa condenação ocorreu pela falta de conhecimento bíblico, mas acima de tudo, falta de conhecimento profético. Aqueles homens do passado, eles tinham um conhecimento razoavelmente bom das doutrinas. Embora houvessem aí os saduceus que tinham uma questão aí com a ressurreição que não criam, né? Embora houvessem aí problemas entre os fariseus, de ordem inclusive doutrinária, mas era muito pouco, né? De um modo geral, eles estavam muito bem ancorados doutrinariamente, mas profeticamente estavam completamente perdidos. E Jesus, olhando ao futuro, disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele mostra então que o tempo nosso seria um tempo pior. E é com tristeza que digo isso, não por presunção, mas com tristeza, que nós estamos vendo novamente os líderes eclesiásticos enganando as pessoas. Enganados e enganando, né? Aqui não entra em caso se estão enganando porque querem. Estão enganados e, estando enganados, enganam. Ou seja, cegos guiando cegos, né? Eu vou ler o texto e quero que prestem bastante atenção, porque é realmente importante o tempo em que vivemos, e vamos entrar imediatamente no assunto. Alerta vermelho. O pastor Silas Malafaia vai usar seu programa de TV para orientar os evangélicos e católicos sobre a periculosidade da nova identificação via chip. Segundo o pastor, esse é o primeiro passo para a ação do anticristo na Terra. Cuidado. Primeiro, engana dizendo que é somente no cartão e depois a obrigação da implantação na pele, e quem não perceber que está entrando numa estrada sem volta vai ser enganado com uma ordem de governo mundial previsto na Bíblia. E isso, repito, é o que o pastor Silas Malafaia está falando, certo? É o que ele quer fazer. Bem-aventurado quem resistir a isso, e minha obrigação é orientar o povo, disse Malafaia. Vamos divulgar para que todos assistam. Entenda o caso. A princípio seria apenas um cartão com um chip, não obrigatório, até que a ONU apresentou ao presidente Temer o novo chip de identificação mundial, que será trocado pelos atuais CPFs e RGs. O documento unifica todos os seus dados, incluindo nome, sexo, cidade, CPF, características físicas, assinatura, e ainda tem a sua foto. O chip consegue identificar o local que você frequenta, marca o horário de entrada e saída, tudo controlado pelo governo federal. Com isso, a ONU pretende inibir assaltos, roubos e trazer paz e segurança ao povo mundial. A proposta de identificação não precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, pois se trata de um mecanismo de identificação controlado pelo governo federal. Esta semana, Temer assinou as condições testes da ONU e deverá convocar alguns brasileiros para testarem o mecanismo e sua implantação na palma da mão. Se aprovado dentro de um ano, começa a ser criado o programa de implantação. O programa foi aceito por toda a liderança PMDB. Está acontecendo, 666, a marca da besta. O presidente Barack Obama, no ZEUA, numa reunião com o Senado, aprovou o projeto de lei de saúde. A implementação já começou, a lei exige que todos os americanos sejam implantados com uma identificação por radiofrequência, chip para acessar cuidados médicos. O dispositivo será implantado na testa ou na costa da mão. Este é o cumprimento da profecia do livro de Apocalipse, 13, 15 e 18, sobre a marca da besta. Você ainda está duvidando do fim dos tempos? Prepare-se, o arrebatamento está próximo, me respondam vocês. Por que é que o chip vai ser implantado exatamente onde a Bíblia diz que seria? Por que na mão e na testa? Por que não em outro lugar? Por que é que está conectado à sua conta bancária? Lembre-se, a Bíblia diz que você não será capaz de comprar ou vender sem a marca. E adivinhe, o chip é conectado aos seus detalhes financeiros.
Se Jesus vem agora, muitos não têm consciência que o fim está próximo. Não me diga que isto é um avanço da tecnologia ou desenvolvimento. Se achas que a sua vida não está em sintonia com a palavra de Deus, arrependa-se e seja convertido. Se você perder o céu, nunca perderá o inferno. Não entendi esse aspecto. Pense nisso seriamente, por favor. O inferno não é um lugar bonito e pior, é para a eternidade. Por favor, em vez de passar a mandar para os outros mensagens sem sentido, envie para todos que você conhece. Faça o trabalho do evangelista. Por favor, partilhe esta mensagem com todos os seus conhecidos, amigos, familiares, etc. Você já se perguntou o que teria acontecido se nós tratássemos a Escritura Sagrada do jeito que tratamos o nosso telefone? E nós realmente não poderíamos viver sem ela. Apenas 7% vai reenviar essa mensagem. Não seja um dos 93%. Quem não reenviar essa mensagem. Não seja um dos 93% que não vai reenviar esta mensagem. É muito sério. Bom, isso é o que, segundo o material que recebi, segundo o que tenho visto de outras pessoas, o que Silas Malafaia está alertando, repito, foi lido o que ele estaria se preparando para fazer, e de forma categórica, segundo ele e segundo milhares e milhares de pastores hoje, a tônica do assunto está acontecendo 666, a marca da besta. Então, segundo a grande maioria dos pastores, considerando Apocalipse 13, 15 a 18, Apocalipse 13, 15 a 18, que é citado aqui, a marca da besta está ocorrendo. Bom, a partir de agora, nós passamos a tratar do assunto bíblico. Até aqui foi lido o que é o entendimento dele e milhares de pastores. A marca da besta, o chip que está vindo é a marca da besta 666. Bom, então, a partir de agora, começamos, de fato, o nosso estudo com amparo bíblico, certo? De forma, entendo, pautada ponto a ponto, como Deus quer que a gente estude, certo? Primeiro, vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 7. Mateus 11, 7. Mateus 11 tem um texto bastante simples que diz o seguinte: partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, à multidão, a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Então, João Batista, irmãos, é um precursor da mensagem final. Pouco antes de Cristo vir a esta terra, quando implanta o reino da graça, João Batista se levanta no espírito de Elias, e entre os vários ensinos que ele dá, dele é dito por Jesus, que viestes a ver no deserto uma cana, algumas versões dizem um caniço agitado pelo vento. O que isso tem a ver conosco? Cristo está às portas. Pouco antes que Cristo viesse nas nuvens do céu, é chamado um homem, João Batista, que vem no espírito de Elias, reprovando o pecado, chamando o povo ao arrependimento, e havia um cunho profético na lição que ele ensinava, quando ele identificou pelo espírito de profecia, ou seja, pelo espírito profético, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, coisa que os líderes da época não conseguiram reconhecer. Repito, espírito profético, certo? E então, dele é dito em primeiro lugar, e eu gostaria que os irmãos, por favor, anotassem nas suas Bíblias, irmãos. Vamos aprender a pegar a nossa Bíblia. Então, você, se posso dar uma sugestão, você coloca lá o título, por exemplo, 144.000 e a terceira mensagem. Coloca um título lá numa folha branca de início da tua Bíblia, só o títulozinho, e coloca o primeiro texto bíblico que foi lido, neste caso, o texto de Mateus 11, 7. Aí, imediatamente após o texto de Mateus 11, 7 que foi lido,
você vai anotando o próximo texto, ou seja, você anota o próximo texto, aí quando vai para ele, e assim sucessivamente. Então, Mateus 11:7, que vieste a ver, ou seja, João Batista se levanta de novo agora. Nós temos que ser os João Batistas modernos, preparando o caminho para a vinda de Cristo. Lembrem-se, por favor, das 10 virgens que dormiam, e lembrem-se daquele que estava acordado dizendo, eis o noivo. Esse temos que ser nós. E esse tem que estar desperto, acompanhando os sinais, mas não pode tentar colocar a Bíblia dentro dos sinais. Amados, o grande problema hoje da liderança das igrejas, dos pastores, dos chamados profetas, aqueles que um pouco estudam, e infelizmente muitos que estão, entre aspas, na verdade presente, estão tentando colocar a Bíblia dentro dos sinais. E isso não pode ser. São os sinais que devem estar dentro da Bíblia. É diferente. Ou seja, a Bíblia simplesmente conta a história antes que ela aconteça. Você não pode pegar simplesmente e tentar pôr a Bíblia dentro da história. É a história que tem que entrar dentro da Bíblia. Porque senão nós vamos nos perder com todos os sinais que vão acontecendo. Deus foi bastante claro. Ele deu para nós aquilo que é mais importante. Porque se nós tivéssemos que pegar tudo que está acontecendo, nós não faríamos outra coisa. A cada segundo tem uma nova notícia. Ou é do Papa, ou é do movimento dos Estados Unidos, ou é da Rússia, ou é da China, ou é do Afeganistão. Ou, irmãos, e nós ficamos aí, sabe, sendo levados de um lado para o outro. Irmãos, que viestes a ver no deserto, Jesus disse, sobre João Batista e sobre nós. Nós temos que ser os João Batistas. A igreja, à medida que Cristo se aproxima, e daqui a muito pouco tempo, a igreja de Deus estará no deserto, irmãos. Como vemos no próprio livro de Apocalipse. Então, que vieste a ver no deserto? Viestes a ver um Marcílio agitado pelo vento? Viestes a ver um André agitado pelo vento? Viestes a ver uma irmã Joana? Vieste a ver uma irmã Sueli? Vieste a ver um Admilson Aquino? Um Marlete? Um Celso? Um Daniel? Um Rogério? Agitado pelo vento, uma cana agitada pelo vento? Na Bíblia, ventos são ventos de doutrina. Então a pergunta é, que viestes a ver no deserto? Um homem agitado por todo vento de doutrina? Um homem que quando a palavra, quando a história começa a mostrar a Rússia matando cristãos, começa a entender que a profecia de Apocalipse 13 se cumpre na Rússia? Um homem que depois, quando o Islã começa a matar cristãos, começa agora a ver que Apocalipse 13, na verdade, era o Islã? Quando daí o Japão começa a matar cristãos, ele começa agitado por esse novo vento profético, começa a ver então que a interpretação agora é aquela? Que viestes a ver? Um profeta agitado pelo vento? Por ventos de doutrina? Cada nova doutrina que surge, ele pende para aquele lado? Irmãos, a palavra do cristão é sim, sim, não, não. E dentro disso que estamos estudando, lembrem-se, por favor, nós temos que ser seguros no que ensinamos. Os sinais não podem mudar nossa forma de ver a história, a menos que nós não tenhamos âncora firme na palavra de Deus. Se não estamos perfeitamente ancorados na palavra de Deus, se não temos o espírito profético em nossa mente, nós seremos arrastados por todo vento profético ou por todo vento de doutrina. Nós temos que ser firmes no que cremos para não ser enganados. Leiam comigo, por favor, Apocalipse 19. Apocalipse 19. Porque nós precisamos, repetimos, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, para que possamos fazer frente aos erros que vêm e não estarmos, apavorados com as coisas que acontecem. Esse não é, por favor, amados irmãos, um puxão de orelha a ninguém. É, na verdade, uma vacina que quero, pelo poder de Deus, se assim me permitindo Deus,
deixar com os amados irmãos para que não sejam levados por todo vento de doutrina. Vamos ancorar nossa crença firmemente na palavra de Deus, confiando nesse Deus que diz sim, sim, não, não. Nossa mensagem tem que ser clara e direta. Não importa o que aconteça, não importa que nesse exato momento o Islã esteja matando mais cristãos do que o papado. Pouco importa. Nós temos que ficar com o que a profecia diz. E ponto final, ainda que tudo pareça nos mostrar o contrário, os verdadeiros servos de Deus, eles tocam a trombeta com um sonido certo. Eles não se inclinam a cada movimento do inimigo, ok? Muito bem, Deus conhece todos os movimentos do inimigo e ele só nos mostra aqueles que nos interessam, aquilo que realmente é importante para nós. Porque se ele tivesse que nos mostrar tudo o que vai acontecer no mundo, 1000 Bíblias não seriam suficientes para nós estudarmos todas as informações. O Senhor vai direto no ponto certo e espera que o seu povo não ande pela vista, não ande pelo que está enxergando, mas sim por aquilo que diz a palavra de Deus. O diabo tem gritado aos ouvidos dos cristãos hoje: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Deus está nos dizendo: uma palavra vale mais do que 1000 imagens, porque nós temos a palavra e não os sinais como regra de nossa interpretação, como regra de nosso movimento profético. Apocalipse 19, então, diz, versículo 10, eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Este anjo fantástico que revela o Apocalipse diz, eu sou o conservo teu, João, e dos teus irmãos. Quem são? Os que têm o testemunho de Jesus. Bem, Senhor, e que é o testemunho de Jesus? Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amados irmãos, prestem muita atenção nisso. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. No fim dos tempos em que estamos vivendo, o testemunho que Jesus dá daqueles que são dele, daqueles que a ele pertencem, são os que têm o espírito de profecia, são os que têm o espírito profético, são os que conseguem olhar para os sinais e não ser desviados pelos sinais, mas colocar os sinais dentro da Bíblia. E se o sinal não foi apontado pela Bíblia, cuidado, meus amados irmãos. Deus não precisa da história. Ele conhece a história e de antemão nos diz o que vai acontecer. E ele, repito, nos diz o que necessitamos e não tudo o que vai acontecer, porque ele se foca no mais importante. Então, quero que me acompanhem agora no livro de Lucas, capítulo 4, tendo em mente que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Lucas 4, a partir do versículo 15, diz, e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Vejam, Jesus ensinava nos templos, ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Versículo 16, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, diz o texto, irmãos, que ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Ele abre o livro de Isaías agora e está lendo uma profecia de Isaías. E ele lê, o Espírito do Senhor é sobre mim, etc, etc, etc. E todos na sinagoga o louvavam. Amém, amém, amém. Porém, no versículo 21, ele diz algo que muda
toda a corrente de pensamentos. Então, versículo 21, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu esta escritura que Isaías profetizou lá no passado aos vossos ouvidos. Versículo 28. 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Irmãos, versículo 15 de novo. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Lê uma profecia do livro de Isaías. E amém, amém, amém. Versículo 21. Hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Testemunho de Jesus. Espírito de profecia. Jesus dá um testemunho agora do que é verdadeiramente uma interpretação profética. Chama uma profecia lá do passado e faz com que ela seja uma verdade presente. E imediatamente o diabo se levanta. Todos se encheram de ira, porque o diabo fez agora com que eles se enchessem de ira, porque a verdade presente passou a ser ensinada. Isto mudou a corrente de pensamentos. Preguem, irmãos, as profecias de Isaías, preguem as profecias de Daniel, preguem o que quiserem. Só não façam das profecias uma verdade presente e o inimigo estará tranquilo. Simplesmente citem as profecias e mostrem como foi bonito que Isaías estava lá, e mostrem como ele sofreu, e mostrem como ele andou, e que ele andou descalço, e machucou o pé, e que depois aconteceu isso. Só não façam da verdade dele uma verdade presente e tudo estará bem na sinagoga. Mas pregue a verdade presente como Cristo fez e você verá se o diabo não se levanta imediatamente. O diabo sabe que é o espírito de profecia, que é a verdade presente que fará com que as pessoas despertem. Nós, recentemente, vimos um testemunho de um irmão que, para a honra e glória de Deus, disse: há 2 anos eu estou correndo de uma igreja para outra, e vou numa, e vou noutra, e vou noutra, e vou noutra. Agradeço a Deus, porque finalmente, na sexta passada, pude ouvir uma mensagem, e essa mensagem, como que gritava ao meu coração, dizendo: é isso que eu sempre busquei. As pessoas querem a verdade presente. Elas não sabem apenas onde encontrar. Nós temos que levar a verdade presente a este povo. E a verdade presente, ela é, em primeiro lugar, o espírito de profecia. Orar, pedir, buscar a Deus que nos dê entendimento para poder dar aquilo que o mundo cristão necessita. Não é nosso papel fazer com que aceitem. Nosso papel é mandar a mensagem. Nosso papel é levar a mensagem. E aí, as ovelhas de Cristo ouvirão a voz dele. Nós precisamos apenas estar antenados, precisamos apenas pedir a Deus discernimento para poder entendê-las. E, nos dias de hoje, lembrem-se, amados irmãos, como é que Deus trata dessas coisas. E hoje vamos falar exatamente de algo que está acontecendo. Vejam que aqui está acontecendo, está dizendo Silas Malafaia, e estão repetindo como um eco dele milhares de pastores. Está acontecendo, 666 a marca da besta, o chip é a marca da besta. Será? Será, irmãos? Nós somos um povo que não pode estar sendo como um caniço levado por todo vento de doutrina ou todo vento profético. A questão aqui não é absolutamente se o chip é bom ou não é. A questão é, o diabo criou uma falsa marca da besta para enganar os chamados cristãos. E nós não podemos de maneira nenhuma entrar nessa corrente se nós somos o povo que, de fato, conhece a verdade de Deus. Enquanto o diabo trabalha através do governo, o chip,
uma falsa marca da besta, e o mundo cristão vai ser agitado por uma falsa marca da besta. O diabo sorrateiramente vai implantando a verdadeira marca da besta, sem que ninguém perceba. Por isso as igrejas dormem, por isso as virgens dormem, mas nós não podemos dormir. Não podemos, irmãos. Nós temos que dar a trombeta, o sonido certo, ainda que nos chamem de loucos, de fanáticos, pouco importa. A contramão do mundo, irmãos, é a contramão do cristão. O cristão de verdade, ele anda segundo o espírito de profecia. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Lembrem-se que tudo isso está ancorado ou pautado na ideia do fim do mundo. Mateus, capítulo 24, então, vamos ler o que encontramos ali. Mateus 24, versículos 1 e 2. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Não foi dentro do templo, não será dentro das igrejas, amados irmãos e irmãs, não será desta forma. Chegaram seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, a mensagem agora é: quando, sinal, fim do mundo. Lembrem-se dessas palavrinhas. Jesus é perfeito, ele não é mais ou menos, amados irmãos. Quando, sinal, fim do mundo. Jesus então começa a misturar os eventos, tanto do fim do mundo, quanto os eventos que ocorreriam dentro da igreja, dentro da igreja dele. E aí nós vemos que ele começa, vejam o que ele começa em primeiro lugar. Acautelai-vos, cuidado, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Muitos é muitos. Hoje nós temos milhares e milhares de pastores falando que o chip é a marca da besta. E temos alguns poucos dizendo que não é. A questão, repito aqui, não é se o chip é bom ou não. Não se discute isso. Todo instrumento de controle é ruim. A questão é se ele é ou não a marca da besta. Bom, então, prestem atenção. Ele diz, né, sobre alguns sinais que aconteceriam. Mas no versículo 15 vem a resposta a cada um de nós. 15, amados irmãos e irmãs. Quando, sinal, fim do mundo. 15. Quando, pois, Jesus então diz, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, quando, pois, virdes que a abominação que traz a desolação, quando virdes o abominável que traz a desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Algumas versões diz atenda, não é, é entenda. Daniel, entenda o profeta Daniel. Certo? Então, este é o escopo. Vamos então para o livro de Daniel, que é onde foi dito que quem lê, entenda. Bom, Daniel, no capítulo 7, versículo 25, 7, 25, falando da abominação da desolação, certo? Mostra uma realidade que tem passado por alto por muitos. Diz, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei,
E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Bom, por que leio isso? Porque quero que os irmãos mantenham isso para que daqui a pouco a gente já chame de novo esse texto para ver como tudo está ligado ao livro de Daniel. E por quê? Porque aqui está sendo apresentado o que aconteceria no fim do tempo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, nós sabemos, já aconteceu no passado, mas vai acontecer de novo, vai mudar os tempos e a lei, já mudou os tempos, vai mudar, já mudou a lei dos mandamentos, mas vai mudar mais algo, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Eles serão entregues na sua mão por 1260 dias, que é o que vemos em Apocalipse 11, Apocalipse 13 também. Bom, Daniel 12 agora, vamos pegar o último capítulo do livro de Daniel, já que Daniel é a profecia, e Jesus falando do fim do mundo, obviamente não tem como fugirmos do último capítulo de Daniel, já que Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação. Vamos, porém, prestar bastante atenção no que diz ali. Quem lê, entenda, diz o texto lá. Então, vamos lá. Daniel 12. 1. Naquele tempo, que tempo? O tempo em que a angústia começa. E a angústia começa quando? Quando o domingo for implantado, imediatamente os que guardam o sábado sabem que começa o nosso tempo de angústia. Naquele tempo se levantará Miguel. Se levantará Cristo? Não. Se levantará Jesus? Não. Se levantará Miguel. Por quê? É Jesus? Sim. É Cristo? É. É o Cordeiro? É. Mas o termo usado é Miguel. Por quê? Naquele tempo se levanta aquele que é como Deus. Aquele que está preparado para vir agora na glória de Deus. Não simplesmente como um infante de Belém. Aquele que vem agora como Deus. Não é Deus. Vem como Deus porque vem com a glória de Deus, que é um fogo consumidor. Naquele tempo se levantará Miguel, que até então está vestido de sumo sacerdote. Agora ele se levanta para envergar as vestes do Rei dos Reis, aquele que é como Deus, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, porque ele agora abandona o seu serviço sacerdotal e vem como rei. E agora o seu povo está sem um intercessor e deve andar pela fé porque devem pisar o lagar sozinhos agora. O grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo, porque Miguel é o comandante das hostes celestiais e vai livrar o seu povo. Todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre eternamente. Os sábios, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. O dever de todo homem é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Tudo está ligado. Os sábios são os que têm o temor de Deus, e os que têm o temor de Deus são os que guardam os mandamentos de Deus. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça. Os que a muitos ensinam, todos os teus mandamentos são justiça. Os que a muitos ensinam a justiça de Cristo no lugar da justiça do homem. 2 pontos aqui que devem ser entendidos. Na reta final, o mundo terá uma visão da justiça de Cristo e terá uma visão da lei de Deus. Refulgirão. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros 2, um desta banda à beira do rio, outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho. As próprias igrejas adventistas hoje e os que se arriscam um pouquinho nos estudos proféticos dizem que Daniel 12 está no passado. Por que então Daniel estaria vendo o homem vestido de linho, irmãos? Cristo só se veste de linho a partir de 1844, não antes disso. E isso é profético, é bíblico, irmãos.
Então, ele vê o homem vestido de linho, mostrando que aquilo está vestido de sumo sacerdote e não de sacerdote, que é o que ocorreu logo após a morte dele. Após a morte dele, ele sobe ao Pai, e Apocalipse 1 vai mostrar ele vestido de vestes talares. Porém, aqui Daniel, no fim do tempo, vê ele já vestido de linho. Deus não perde tempo, irmãos, explicando coisas que não são necessárias. Ele simplesmente coloca em Apocalipse uma informação e coloca uma informação em Daniel para corroborar com aquela, mas ampliando o entendimento nosso. E então, ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu. Novamente, por que ele levanta as duas mãos? Pai, meu sangue, ele está mostrando o que foram feitos, as feridas nas mãos dele, ou seja, mostrando novamente que Daniel 12 está no futuro, mostrando que Cristo aqui já está sendo visto com as suas mãos perfuradas por aquilo que os nossos pecados fizeram com ele. E ele levanta a sua mão como quem diz, Pai, meu sangue, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, 1260 dias, então o juramento dele é feito dizendo, Pai, depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Lembre-se, a reta final, Apocalipse 11, duas testemunhas de Deus. As duas testemunhas de Deus estão ali representadas pelos castiçais e pelas oliveiras. E as duas testemunhas do diabo estão ali representadas pela besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. É uma luta desigual no sentido de quantidade, mas é uma luta igual no sentido da justiça de Deus. O diabo tem duas testemunhas, Deus terá suas duas também. E agora vai as duas testemunhas do diabo, tendo com elas todos os poderes da terra, com o poder que foi dado pelo dragão a eles, e tem o povo de Deus, que é representado também por Elias e João Batista, representado também por Elias e Moisés, como podemos ver, né? E aqueles que quiserem, estudem as duas testemunhas de Apocalipse 11, que está disponível no canal Hoje a Verdade sobre o Fim. Depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E me permitam colocar algo aqui, apenas a título de informação, porque sei que muitos nossos amados irmãos e irmãs sofrem com esse tipo de ataque dos falsos pastores. Hoje se diz assim, quando se fala de Elohim, que é uma palavra plural, diz-se o seguinte, Elohim está sendo demonstrada a trindade, porque é uma palavra plural, uma palavra composta. Amados irmãos, qual a prova que temos que tempos é 2 e não 3 ou 4 ou 5 ou qualquer outro número? Tempos é uma palavra plural. Como sabemos que é 2? Porque não está acompanhada do número. Ou seja, tempos, 2. Quando se fala de Nabucodonosor, que ele ficaria 7 tempos, aí é 7, porque está acompanhado do numeral. Quando não é acompanhado do numeral, é sempre, irmãos, 2. Essa é uma regra bíblica. Então, essa história do Elohim, que é a trindade, está errada. Elohim é 2, porque está mostrando o Pai e está mostrando o Filho. Está mostrando a presença do Filho que traz consigo o Pai. Ou seja, quem vê a mim, vê o Pai, certo? Não sejam enganados por essas conversas que se fazem o tempo todo, que têm aparência de sabedoria, mas não resistem ao verdadeiro escrutínio bíblico, amados irmãos. Versículo 8. Notem o que lemos lá de Mateus 24. Quem lê, entenda. Mateus 12, 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Daniel não entendeu. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, Daniel, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Irmãos, como poderia Daniel 12 estar no passado, se as palavras estariam seladas e fechadas até o tempo do fim? Lá em Apocalipse 4 e 5 é que vão se abrir esses livros. Viu o ancião de dias que tinha na sua direita um livro. E eu chorava muito porque dizia, quem é digno de abrir o livro
E então veio um como cordeiro e ele abre o livro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. É o que está acontecendo naquele então e é o que no tempo do fim aconteceria. Esse livro foi aberto, as profecias de Daniel estão abertas diante de nós, né? A revelação do Apocalipse está aberta diante de nós e os pastores gritam em alto pulmão, em alto som, né? Mostrando, entre aspas, que o Apocalipse é um mistério. Mistério para os que não são servos de Deus. Mistério para os que não procuram obedecê-lo. Mistério para os que não ensinam a justiça. Mistério para os que não ensinam os mandamentos da lei de Deus. Porque enquanto você não ensina e não procura guardar os mandamentos da lei de Deus, você não é visto como um servo. A partir do momento que você aceita os mandamentos da lei de Deus, você ingressa na condição dos santos, você ingressa na condição daqueles que passam a ser os servos do Senhor e pode agora sim ter o espírito de profecia concedido a ti. Isso é promessa bíblica. Deus tem o seu método de operar as coisas, e ele tem os seus instrumentos. Ele não vai quebrar a forma de agir, porque ele diz: eu sou o Senhor, teu Deus, eu não mudo. Nele não há sombra de variação. O que ele estipulou é perfeito e ele não precisa mudar. Então, versículo 9, ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. A Bíblia chama de ímpios todos aqueles que não procuram de fato guardar a palavra de Deus. Eles são considerados em algum momento no final da história profética de ímpios, porque os sábios apenas é que vão entender. E os ímpios procederão impiamente porque não entendem o mandamento que lhes permitiria deixar de proceder impiamente. Todo pecado é uma transgressão da lei de Deus. Se você não sabe que a lei de Deus está em vigor, você peca porque não sabe o que é pecado. O apóstolo Paulo é taxativo. Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. O apóstolo Paulo estaria sendo cobiçoso, para de ser no momento que percebe que a lei é que mostra para ele o que é pecado. E ele, obviamente, nasceu sob a lei, porém, ele apenas entendia a lei na letra, mas aí ele passa a entender a letra em espírito, e ele passa a entender que, de fato, a cobiça é um pecado. Então, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Entenderão o quê? Versículo 11, desde o tempo em que o contínuo for tirado, e posta abominação desoladora, haverá 1290 dias. Irmãos, me permitam pedir aos amados irmãos um exercício de fé aqui, certo? Permitam-me colocar isso aos amados irmãos e irmãs. Eu estudava esse tema há muito tempo atrás, e eu dizia: Senhor, tem algo errado aqui. Tem algo errado, mostra-me o que está errado. Assim como João 1, que eu lia e dizia: Senhor, eu sei que tem algo errado, mas eu não sei o que é. Ajuda-me, Pai. Me ajude, eu quero entender. Irmãos, por favor, os irmãos que têm a sua Bíblia aí aberta, se tiverem uma tradução fiel, certo? Tradução fiel, revista e corrigida, verifiquem se a palavra sacrifício que está em Daniel 12, 11. Verifiquem, amados irmãos, e por favor apenas respondam com um sim no chat. Só coloquem sacrifício itálico. Veja se a palavra sacrifício está em itálico nas vossas Bíblias. Por favor, enquanto a gente vai discorrendo aqui, aqueles que estão nos ouvindo, coloquem aí, sim, está em itálico. Não, não está em itálico. E depois a gente já vai colocar algo para vocês sobre isso. Mas, versículo 11 então, 12, 11. Desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta abominação desoladora, haverá 1290 dias. Irmãos, sim, irmão Wagner Barros, agora, a partir do momento, nesse novo cumprimento, serão literais esses dias, irmãos, certo? Lembrem-se, amados irmãos e irmãs, Elias pregou 3 anos e meio,
A comprovação bíblica está em Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às paixões como nós e pregou por 3 anos e 6 meses, orou 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. 3 anos e 6 meses. João Batista pregou 3 anos e 6 meses. Jesus se batiza no dia 27 e se batiza no ano 27 e 3 anos e meio depois ele morre. Ou seja, ele inaugura o seu ministério e 3 anos e meio depois ele encerra o seu ministério. Existe um cumprimento passado onde esse material não era, irmãos, literal, mas agora será, ok? Há um novo cumprimento para isso, certo? Então, já temos algumas respostas aqui. Sueli Gutierrez, sacrifício, palavra sacrifício, sim, em itálico. Marcílio, na Bíblia dele, sacrifício em itálico. Admilson Aquino, não. A palavra sacrifício está em itálico porque não pertence ao original. Cada um ande pela fé que tem. Eu, particularmente, risquei a palavra sacrifício, porque se ela não devia estar ali, o inimigo colocou, é apenas para confundir-nos. Amados irmãos, tá? A palavra de Deus, certo? No que diz respeito ao contínuo, é perpétuo também. Então, desde o tempo em que o perpétuo for tirado e posta a abominação que traz a desolação, haverá 1290 dias, tá? Então, agora, amados irmãos e irmãs, o que está sendo colocado aqui é, de forma muito simples, né, que desde o tempo em que o contínuo, desde o tempo em que o perpétuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O que acontece então? O perpétuo, irmãos, é o que a Bíblia diz. Lembre-se que isso está ancorado com Daniel, com Mateus capítulo 24. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, né? Quando virdes a abominação da desolação, quando virdes a abominação desoladora, né? Está no... Quem lê, entenda. Quando serão e que sinal haverá? Sábado, sinal eterno entre Deus e seu povo. Sábado, sinal perpétuo entre Deus e seu povo. Quando, pois, virdes que o sábado for tirado e posto o domingo que traz a desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo. Quando, pois, virdes que o sábado for tirado e posto o domingo que trará a desolação às nações, porque será imposto como um decreto, e Deus vai intervir, porque enquanto as pessoas guardam o domingo por não ter luz, enquanto as pessoas guardam o domingo pura e simplesmente pela lógica racional, Deus permite que o façam. Mas quando o domingo passar a ser uma imposição, então ele passa a ser de fato a marca da besta. Para aqueles que creem nos escritos de Ellen White, amados irmãos, para aqueles que creem, isso está corroborado. Primeiros Escritos, página 74, de fato, fala que a palavra sacrifício foi adicionada. Agora, apenas coloco página 74, irmão Wagner. Só que, por favor, entendam, eu só fui descobrir isso depois, irmãos, né? Depois que eu vi. Havia algo que não cheirava bem, né? Mas Deus mostra, desde que você estude, que você busque essas questões, assim como João 1, né? De João 1, Ellen White não escreveu isso. Mas, veja, nós ficamos com a Bíblia, irmãos. Não precisamos nos preocupar com isso, tá? Então, ficamos com a Bíblia para que a gente não erre, né? Então, vejam, irmãos, que em todos os aspectos de Mateus 24, em todos os aspectos de Daniel, o decreto dominical é uma realidade, tá? Quando nós lemos, tá? Esther, que nós já fizemos um estudo, aqueles que querem, por favor, verifiquem que tem tudo a ver também, né? O livro de Esther é um material que está também em Hangout, já se não me falha a memória, tem uma pregação também sobre o livro de Esther, onde está ali relatado profeticamente o decreto dominical e o decreto de morte contra aqueles que insistirem em guardar o sábado. Mas eu quero finalizar este pequeno estudo com os irmãos, voltando para Apocalipse 14, e precisávamos falar sobre isso, porque, né, de forma bastante rápida e clara,
Apocalipse 14, é dito, 9. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz. Por isso quero repetir aqui em alto e bom som, para que fique registrado. Amados irmãos e irmãs, o anjo aqui é dito dele que ele fala com grande voz. Este anjo é o mensageiro. Estes somos nós, amados irmãos e irmãs, que pela fé precisamos ser como Elias, precisamos ser como João Batista e precisamos falar com grande voz, sem medo, com poder, com intrepidez, com coragem. Se alguém adorar a besta, primeiro ponto, a besta pede adoração, irmãos. Por favor, a besta pede adoração. Não tentem me vender a ideia, irmãos, de que o governo secular perde adoração. Não tentem me vender a ideia de que um chip que pertence à besta, de alguma maneira, está pedindo adoração. Por favor, irmãos, vejam, a besta pede adoração. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, adoração, tanto a besta quanto a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou no misturado no cálice da sua ira. Amados irmãos e irmãs, é impossível detectar a marca da besta se nós não soubermos quem é a besta. Não foi por acaso que o nosso Deus destinou todo um capítulo para que nós pudéssemos detectar a besta, irmãos. A marca da besta. Eu tenho que identificar a besta para poder saber qual é a marca dela, meus amados irmãos. E vamos para o livro de Apocalipse 13, e com isso vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Apocalipse 13, meus amados irmãos e irmãs. 13, que vai falar só das duas bestas, mas principalmente da besta que sobe do mar, que é a besta que pede adoração. Porque nós temos duas bestas em Apocalipse 13. Para saber qual é a que implanta a sua marca de fato, precisamos saber de qual fala. Lá já falou, é a que pede adoração. E a que pede adoração é a besta que sobe do mar e não a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra é a imagem da besta que sobe do mar. É o protestantismo apostatado. Mas vamos ler Apocalipse 13, a partir do versículo 1. Eu pus-me sobre a areia do mar. Eu pus-me sobre a areia do mar. Areia, aqueles que não estão solidificados sobre a rocha, os que eles se edificaram sobre a areia. Mar, nações, povos, multidões e línguas. Então, entre todas as nações, multidões, povos e línguas, aqueles que se solidificaram sobre a areia. E eu vi subir no meio desta nação, povo, multidões e línguas, uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Ponto número 1, nome de blasfêmia. Blasfêmia, qual é o pecado da blasfêmia? João capítulo 10, a partir do versículo 30. Não te apedrejamos por boa obra, mas porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Pecado da blasfêmia, o homem que tenta passar-se por Deus. Ponto número 1, então, besta, um homem que tenta passar-se por Deus. Ponto número 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os de urso, sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, ponto número 2. Leopardo. O leopardo, segundo Daniel, lembrem-se que temos que cruzar Daniel, como Jesus disse, do fim dos tempos. Leopardo, Grécia, ela será semelhante à Grécia. O que marcou a Grécia? Domínio mundial, extensão territorial. Por isso, ela apresenta o seu engano, conforme o versículo 7 do Apocalipse 13, deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Extensão territorial foi o que marcou o leopardo, a Grécia. Esta besta terá extensão territorial. Toda nação, tribo, língua e povo. Seus pés como os de urso, pés. Os pés são apresentados para pisar. Aqueles que
pisam a lei de Deus. O urso era a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia foi conhecida por apresentar leis que não se podia revogar. Sabe, ó rei, conforme a lei dos Medos e Persas, que não se pode revogar. O rei, infelizmente, faz uma lei. Essa lei foi uma armadilha para matar Daniel. O rei quis voltar atrás, mas não podia. Uma lei será feita que pisará a pés a lei de Deus, mas não se poderá revogar, vai até o fim. Sua boca como de leão. Leão, irmãos, o leão era Nabucodonosor, o leão era Babilônia. Nabucodonosor faz uma estátua e pede adoração através daquela estátua. Pensem num poder que faz estátuas e pede adoração através das estátuas, das imagens. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Localização. O dragão, lá em Daniel, é apresentado como Roma. Roma é o dragão. É de lá que vem essa besta, irmãos. A localização está sendo dada. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte. 538 se estabelece o poder papal. 1798 é ferido de morte. Mas a sua chaga mortal foi curada em 1929 com o Tratado de Mussolini, Tratado de Latrão, com Mussolini, é devolvido o poder e a chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Novo cumprimento, 13 de maio de 1981, o Papa João Paulo II é ferido de morte, fica em coma durante 12 dias, mas a sua chaga mortal foi curada, uma das suas cabeças ferida de morte, e toda a terra se maravilhou após João Paulo II, após a ferida ter sido curada. Versículo 4, adoraram o dragão que deu a besta ao seu poder. O poder do papado é recebido diretamente do inimigo, e adoraram a besta novamente. Dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela, quem poderá batalhar contra o Papa, fale numa rede de televisão contra o Papa. Alguém teve coragem até hoje? Sinéad O'Connor, uma cantora famosa, cantou uma vez e rasgou a foto do Papa diante das câmeras de televisão. Acabou com a carreira dela, nunca mais cantou como uma cantora promissora. Quem pode batalhar contra ela? Estão se levantando pessoas levadas por todo o vento profético, dizendo que o Islã é essa besta. Irmãos, pode falar à vontade contra o Islã, as redes de televisão têm falado contra o Islã de todas as maneiras, não há problema nenhum. O problema é você falar contra o papado, com ele não se pode batalhar. Claro, a menos que Deus esteja conosco. Versículo 5, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas. Né? O papado inventou mais de 1000 dogmas através dos seus concílios satânicos. Blasfêmias, já falamos. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, já apresentamos, de 538 a 1798, mas vai continuar por 42 meses, agora literais. 6. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome. Nome. O nome representa o caráter do nosso Deus. As leis representam o seu caráter através do nome. Um Deus que não mata, um Deus que não rouba, um Deus que não engana, um Deus que não adultera. Então, blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. O verdadeiro tabernáculo de Deus está no céu, mas o papado diz que o santuário de Deus é aqui na terra, em Roma, no Vaticano. 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. Ele fez guerra aos santos. O Islã não declarou uma guerra aberta aos cristãos no mundo inteiro. O papado fez isso através da época de 538 a 1798. Usou a Alemanha, usou Portugal, usou a Espanha, usou a França, usou a Inglaterra. Fez uma guerra aberta num desafio ao Deus do céu. Deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. O Islã não tem esse poder. 8. Adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cuja adoração
esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. O papado levou milhares de cristãos às masmorras, às torturas. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. A desculpa que o papado inventou foi por causa da Bíblia. Eles têm a espada. Na Bíblia, a espada, na palavra de Deus, a Bíblia é a espada, ou a espada é a Bíblia. Então, ele usa como argumento, por causa da espada, por causa da Bíblia, nossos amados irmãos e irmãs do passado foram ceifadas sua vida, foram torturados. Crime, defender a espada de Deus, defender a palavra de Deus. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E para aqueles que são céticos, Deus ainda tem um último argumento infalível, porque ele é matemático. Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria. Daniel, os sábios entenderão. Aqui diz, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. A besta é um homem, irmãos. A besta, repito, é um homem, não é algo movimentado pelo governo, é um homem que pede adoração, e esse homem tem um número, seu número é 666. Vicarius Filii Dei. Calculem em números romanos, porque a besta vem de Roma, e vocês têm 666. Dux Cleri. Clero de Deus, que é o nome que se autoproclamam esses sacerdotes do inimigo. 666. Amados irmãos e irmãs, não se pode entender a marca da besta se não identificamos a besta. Não por acaso Deus nos dá Apocalipse 13 e nem entramos em Apocalipse 17, que irá dar novos argumentos para que o povo de Deus não erre. Deus não daria uma mensagem pesada como dá. Deus não daria uma mensagem pesada como dá, dizendo que aqueles que recebem a marca da besta recebem a ira dele sem mistura, se ele não estivesse mais do que disposto, se ele não dedicasse todo um capítulo para poder nos advertir e identificar a besta. Então, risquem, amados irmãos e irmãs, risquem essa ideia de que a marca da besta é o chip. Seja o nosso falar sim, sim, não, não. Façamos uso sábio do espírito de profecia. Façamos uso sábio do espírito profético que Deus nos tem dado. Lembrem-se, amados irmãos e irmãs, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Deus seja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs. Irmão Marcílio. Amém. Nosso Senhor Jesus seja louvado e que o Pai nos proteja e permaneça todos nós em pés firmes para poder estudar a Tua Palavra e ter as direções dos nossos servos e profetas hoje na terra. Eu agradeço imensamente em nome de todos os irmãos, o carinho que o irmão tem conosco, o irmão Rogério. É um tremendo estudo, falou aos nossos corações tremendamente. A gente vê os irmãos aí, as irmãos que acabaram entrando agora, que eu vi que tem bastante, assisto o estudo desde o início, que é uma mensagem poderosa, esclarecedora sobre a marca da besta e põe fim a esse assunto, pelo menos entre nós, né, da verdade presente. Nós estamos firmes, fundamentados na pedra que é Cristo, que disse muito bem, irmão, através dessa passagem, que o nosso espírito de Cristo é o espírito de profecia. Eles não têm luz sobre essas profecias, eles estão completamente no engano. Isso nos deixa bastante tranquilos e firmes, mais do que nunca, e nós sabemos que o que vem pela frente conosco não é suave aos olhos do mundo, mas a nós enfim. Bom, tremendo mesmo. O Júnior está com a gente na sala. Eu vou compartilhar com vocês, aproveitando a oportunidade,
Nós temos já o banner, não sei se o Júnior pode falar alguma coisa, nós temos já o banner do evento do próximo mês, que é um encontro em Rancharia, com o Bruno da Montanha, o Rubens Correia e o Rogério Buzzi. Nós temos a data, mas nós não temos ainda fechado todo o programa do evento durante esses 2 dias. Posteriormente, obviamente, que a gente vai definir esses detalhes aí. O irmão Júnior está aí na sala, ele pode falar alguma coisa para nós. Irmão. Então, irmão, a gente está na correria contra o tempo, porque faltam poucos dias, né? A gente está definindo ainda os temas e a questão de quantidade de inscrições que a gente vai poder ter, que a gente vai saber quanto a gente vai poder atender de pessoas, né, no local. Então, acredito que essa semana ainda a gente tem essa informação e nós vamos divulgar através do WhatsApp, da página A Verdade Sobre o Fim, do nosso Facebook particular aí também. A gente vai passando as informações aí para o pessoal. E quem estiver pensando em vir para cá já vai se preparando e os detalhes a gente vai informar depois. Quem tiver interesse pode procurar a gente também pelo Facebook, o WhatsApp, quem tiver. Ok? Por enquanto é isso que a gente tem de informações aí. A data, o local e as 3 pessoas aí que vão estar fazendo os estudos com a gente, que é o Bruno da Montanha, o Rubens Correia e o irmão Rogério Buzzi. Irmão Marcílio, se me permite, o irmão Wagner Barros está perguntando se está pedindo aí se pode fazer pergunta. Infelizmente, irmão Marcílio, eu tenho um compromisso urgente. Tem um irmão nosso que não pôde acompanhar o estudo com a gente hoje de manhã, e eu fiquei de visitá-lo junto com outro irmão, né, para a gente orar com ele, poder passar alguma coisa para ele. E logo depois, inclusive, eu tenho que ir numa igreja pentecostal, onde eu tenho que apresentar um tema também. As portas estão se abrindo, mas elas exigem um pouco de sacrifício da gente. Então eu espero que os irmãos entendam, irmão Wagner Barros. É um prazer, irmão, poder, né, ouvir o irmão, mas eu realmente hoje não vou poder ficar nem mais 1 minuto. Me perdoem, tá? Mas eu prometo, irmão, querendo, me chame, né, no Face aí, o irmão Rubens, o irmão Júnior, o irmão Admilson, e mais alguns irmãos, me perdoem, tantos irmãos assim fantásticos que a gente acaba não lembrando de todos, me perdoem por isso. Eles estão administrando, né, alguns grupos de WhatsApp. Talvez, né, aqueles que querem, valeria a pena participar, quem sabe jogar suas perguntas lá. Tem sido um canal assim muito valioso. Eu tenho acompanhado, às vezes não posso sempre, mas eles têm feito um trabalho muito bom para o Senhor. Eu tenho assim ficado muito feliz com o trabalho deles. E aqueles que puderem participar, participem, irmãos, vale a pena, tá? E aí as perguntas ali, normalmente, se não são respondidas por um, são respondidas por outro, e todos têm crescido, creio eu, aí na graça e sabedoria do Senhor Jesus. Amém. Perfeito, Rogério. Eu faço até uma sugestão para os irmãos. Tem o canal A Verdade Sobre o Fim do Rogério, e lá tem os contatos do Rogério, e o Rogério, junto com o Júnior e o Robson Lira, administra duas redes aí no WhatsApp. E os irmãos podem também ligar para o Rogério por telefone, marcar para poder conversar. É muito esclarecedor essa forma de contato também, porque às vezes o irmão faz uma pergunta, o Rogério responde, toca em alguns assuntos que outros irmãos estão ouvindo, daí surgem questões por outros irmãos, e daí, obviamente que a gente tenta, mas hoje o Rogério está sem tempo mesmo, está meio corrido. Eu queria fazer um registro também, eu estou aqui na residência novamente da Joana Batista, de passagem, indo para um outro lugar, e nós fizemos o hangout aqui da residência dela, e então está meio corrido hoje também. O Rogério acho que vai fazer uma oração para nós encerrarmos esse estudo. Irmãos, é um prazer enorme. Deus abençoe grandemente a todos, os irmãos que entraram na sala, que participam, os irmãos que estão ouvindo também, e até o próximo sábado às 16 horas,
se Deus quiser. O irmão ora, irmão. Claro, eu só, me permitam, amados irmãos, eu quero agradecer pela paciência de todos aqui, tá? Realmente é uma bênção poder contar com vocês, meus amados irmãos e irmãs, e quero, de uma forma toda especial aqui, agradecer a irmã Joana, que me mandou esse material. Irmã Joana, Deus lhe abençoe grandemente, minha amada, tá? A irmã mora no meu coração, sabe disso, eu aprendi a amá-la e respeitá-la em Cristo Jesus, e conto sempre com as tuas orações, minha amada irmã, tá bem? E assim que possível, eu sei que devo uma visita à irmã, e pela graça de Deus, assim que possível, eu quero fazer, tá bom, minha irmã Joana? Então, vamos orar, amados irmãos e irmãs, vamos curvar nossas frontes, onde você está. Aqueles que gostam de ficar de joelho, fiquem. Aqueles que quiserem estar sentados, fiquem. Não se preocupem, vamos orar. Grandioso Pai Celestial, nós te pedimos que o Senhor contemple do alto do teu trono, Pai, a cada um daqueles que estão participando desse estudo, a cada um daqueles que um dia terão contato através das palavras desse estudo. Pai, o Senhor bondosamente tem dado a nós mensagens que nós nem somos capazes de administrá-la. Nós, por vezes, Senhor, ouvimos aquilo que aparentemente nós mesmos falamos e nós mesmos ficamos surpreendidos com a forma como o Senhor fala, com coisas que o Senhor sabe, o Senhor me conhece, Pai, o Senhor sabe como eu esqueço fácil das coisas. E o Senhor maravilhosamente traz textos e mais textos a nós, mostrando que o Senhor cumpre a promessa que o Senhor fez. Porque só o Senhor pode, Senhor, trazer os textos bíblicos à nossa mente da forma como o Senhor faz. Nós queremos agradecer e louvar o Senhor, que é o nosso Criador, neste dia de sábado. Pai, que o Senhor possa, de fato, pelo menos no dia de sábado, sabemos que o amor é sofredor, mas que o Senhor possa, do alto do teu trono, quem sabe, Senhor, no dia de sábado, pelo menos, olhar que há pessoas aqui na terra que, embora pecadoras, querem louvar e engrandecer o teu nome. Que o Senhor possa ter pelo menos alguns momentos de felicidade, Pai, uma vez que o Senhor contempla tanta tristeza, tanta dor neste mundo de trevas. Pai, o nosso desejo é honrar o teu nome. Por vezes, Pai, nós gostaríamos até de ser robôs programados pelo Senhor, para que não pecássemos, para que não falhássemos, para que de maneira nenhuma machucássemos o teu coração ou o coração do teu filho através do pecado. Mas enquanto isso, Pai, muda nosso coração. Faz como Davi, Senhor, que o Senhor deu um coração novo. Ele dizia, Senhor, dá-me um coração novo. Dá um coração novo, Pai, a cada um de nós. Mas acima de tudo, Pai, dá-nos também o espírito de profecia. Amém. Que é o testemunho de teu filho, para que possamos testemunhar verdadeiramente aqueles que não te conhecem, e que a tua palavra chegue com poder, para que as pessoas possam de fato ver em cada um de nós, Pai, que tu nos enviaste. Amém, Senhor. Toma a todos esses amados irmãos e irmãs em tuas mãos, Pai, e naquele grande dia, quando teu filho vier buscar os que te pertencem, nós possamos estar todos juntos, Pai, com alegria, para morar eternamente com o Senhor e eternamente servir ao Senhor, livre de pecado, livre de dor, livre de tristeza, Senhor, podendo de fato, junto com pássaros, com baleias, com estrelas, com o sol, com a lua, com toda a obra criada, louvar perfeitamente o teu nome. Nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos, maravilhados pelo teu amor e unicamente nos méritos do nosso Salvador Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, aleluia. Amados irmãos, muito obrigado pelo privilégio de poder chamá-los de meus irmãos e minhas irmãs. Muito obrigado, Marcílio. Muito obrigado, Júnior, André, enfim, a todos vocês. É realmente um privilégio muito grande poder chamá-los de meus irmãos. Deus seja com todos vocês. Todos que puderem, por favor, não deixem de dar o seu ok, não deixem de fazer um comentário, se o estudo de fato, né, os irmãos entendem que vem do céu, para que outros possam ser beneficiados também, tá bom? Deus os abençoe grandemente, permitam-me visitar o nosso irmão que ele está nos aguardando. Amém. Rogério, irmão Rogério, agradeço imensamente. Obrigado por tudo, viu, irmão? Obrigado, Júnior, que está na sala conosco. Obrigado a todos os irmãos aí da sala aí fora. E agradeço mais uma vez a irmã Joana Batista. Deus abençoe a todos e até lá. Até o próximo sábado. Obrigado.